O advogado dele sussurrou 5 palavras. 5 palavras tão simples que fizeram o rosto do Vincent perder cor, como se alguém tivesse fechado uma cortina de luz sobre ele. Eu olhei para aquelas mãos trêmulas, para os dedos que até semanas antes seguravam cheques e contratos como quem segurar o próprio pulso, e sorri. Era um sorriso pequeno, controlado, o tipo de sorriso que nasce quando você sabe o que os outros ainda não descobriram. Ele tinha, naquele instante, assinado sua própria ruína. Meu nome é Alexis Dunst. Por 15 anos eu fui a pessoa que organizava as agendas, quem segurava as pontas quando a empresa dele vacilava, quem segurava o choro do nosso filho nas noites de febre. Eu arrumei nossa casa, pintei a cozinha de sálvia porque ele dizia que essa cor calmava a mente dos investidores, e deixei minha própria carreira de lado porque, naquela época, ser a base daquilo tudo parecia nobre. Eu acreditava que amor era parceria, que dividir era multiplicar. Não percebi que para ele dividir era delegar, e que delegar também podia significar esconder. Se você gosta de histórias como esta, inscreva-se no canal e conta onde me acompanha agora. A primeira vez que senti que algo estava errado não foi no pedido de divórcio. Não foi na cara seca da Lorraine, minha sogra, que de repente passou a me olhar como se eu fosse um acidente doméstico indesejado. Não foi quando a Diane, a quem eu considerava amiga desde a faculdade, começou a me evitar em jantares. Sentido certo, risadinhas discretas, olhares cúmplices com a tal Britney. Foi às 3 da manhã, numa noite de insônia, quando eu desci até a sala de estar para um copo d'água e encontrei uma planilha aberta no laptop dele. Havia algo nela que soava como uma nota dissonante numa canção que eu julgava conhecer. Não era só uma conta que não batia. Eram colunas que se cruzavam como pistas, transferências para nomes que eu não reconhecia, linhas com hipoteca, apartamento X, apostas, cripto, exchange Y e valores que eu não conseguia absorver no escuro do quarto. A casa, aquela grande e brilhante vitrine onde eu pendurava mapas coloridos de aniversários e desenhos do Tyler, tinha por trás das cortinas múltiplas hipotecas. Havia dívidas ocultas. Havia um padrão. Eu fiquei ali, parada, o copo de plástico quente na mão, sentindo a casa respirar ao meu redor. No balcão, uma caneca de café com as letras Tyler rabiscadas. Na geladeira, fotos de família. Do lado do laptop, uma nota com a palavra indefinido, escrita mentalmente, porque naquela hora, o total exato das dívidas era impossível de distinguir sem horas de auditoria. Eu sabia que existia algo muito perigoso, mas não sabia ainda todo o tamanho do buraco. O que eu sabia é que se tudo caísse, o que eu mais temia era o futuro do Tyler. 3 anos. Éramos 3 anos de pequenos sinais. Ele voltou para casa tarde demais, sempre com desculpas e uma pasta diferente de argumentos. Chegava com cheiros de cidades onde eu nunca estive, com sorrisos que não ficavam por muito tempo. A Britney aparecia como uma sombra em festas, sempre no lugar certo para rir alto das piadas do Vincent. Diane começou a atender meu telefonema com um "Ah, Alexis, que bom que você ligou", que não trazia mais nenhuma novidade. Lorraine, que gostava de comentar minha receita de torta de maçã, de repente só comentava o que eu vestia, e fazia isso alto, para que outros ouvissem. Na prática, o casamento começou a rachar em coisas pequenas. A toalha, que antes ficava sempre esticada no banheiro, passou a ser trocada pelo roupão dele. A conta do cartão, que eu julgava ser do mercado, aparecia com compras de eletrônicos. E um dia descobri uma segunda fechadura na porta do escritório do Vincent, com uma etiqueta de outro endereço. Eu poderia ter explodido ali mesmo, batido a porta, pedido explicações. Em vez disso, respirei. Ao longo dos anos, eu aprendi que a fúria é uma faísca, a paciência, uma construção. Não confunda a paciência com covardia. Eu estava observando. Quando decidi que era hora de agir, já sabia 2 coisas com absoluta clareza. Primeiro, que qualquer confronto direto explicaria para ele que eu estava ciente e poderia provocar uma corrida para esconder ativos. Segundo, que havia coisas do nosso marido que eu não poderia e nem queria perder para o mundo do litígio público. Algumas coisas precisavam ser incontestáveis. O futuro do nosso filho precisava ser intocável. Foi daí que veio a ideia do trust irrevogável. Para quem nunca ouviu o termo, explico de maneira simples.
É como colocar algo que você ama dentro de uma caixa forte, que você fecha com chave e joga a chave fora, de modo que a própria pessoa que colocou o objeto dentro não consegue mais retirá-lo. Não é mágica, é um instrumento legal que, se bem constituído, afasta aquele patrimônio das disputas matrimoniais e o reserva para fins bem definidos, no nosso caso, para Tyler. Eu não estou ensinando ninguém a fazer nada, apenas dizendo que naquela circunstância específica, esse foi o caminho que escolhemos para proteger o que era essencial. Nina Castellano, a advogada que entrou na minha vida como um bisturi preciso, topou ajudar. Quando nos conhecemos, ela tinha o tipo de olhar que te faz sentir avaliada e segura ao mesmo tempo. Disse poucas palavras, nada emocional, leis, papéis, a paciência é quem vence. E então colocou a estratégia em linhas retas. Começamos a documentar tudo. Comprovantes de herança, cópias das declarações do IRA, extratos que mostravam transferências feitas mesmo que eu entendesse para onde o dinheiro ia. Somamos em uma pasta o que estava claramente protegido por lei, o que, segundo Nina, incluía a bolsa de valores relativa ao meu IRA, o valor aproximado de $520 mil que vinha de uma herança materna que eu nunca toquei. Era um número que cintilava como promessa. 520 mil. Aquilo tinha que ficar debaixo de um escudo. Montamos 3 pastas, uma financeira, uma jurídica e uma de prova pessoal. A última com recortes de mensagens, fotografias de transações, recibos entregues, ao tapejar o padrão de gasto dele. Eu chamei as pastas de maneira orgânica, preto para confidencial, verde para futuro do Tyler e azul para a auditoria pessoal. Não porque eu queria dramatizar, mas porque título dá foco. Colocamos tudo em um cofre. Embaixo da cama do nosso quarto? Não, em um cofre bancário, com senha que só eu e Nina tínhamos. Eu não contei para o Vincent. Ele era bom em muitas coisas. Encontrar documentos onde eu pretendia escondê-los nunca foi uma delas. Nosso plano no papel era simples e brutalmente lento. Firmar o trust revogável separando o IRA, a herança, do possível alcance dele, assegurar que tivesse documentação em mãos suficiente para provar a existência das dívidas ocultas, aguardar o momento em que a ganância dele, ou a arrogância, o faria assinar algo que o implicasse, além do benefício tácito. A vida, entretanto, continuou a sua face mais ordinária e dolorosa. Vinícius, que eu sempre chamava pelo apelido que só eu usava, virou uma sombra pública de si mesmo. Pediu o divórcio uma manhã de terça, com uma frieza prática que parecia saída de um manual. Quero a casa, quero os carros, quero a empresa, disse ele, como se estivesse listando pertences em um leilão. A promessa de repartir tudo, que eu acreditara ser a rota natural da separação, nunca existiu de fato. O que veio foi a pressa dele, uma pressa que eu reconheci como a pressa de quem tenta resolver problemas sem olhar o espelho. A cena em que ele me entregou o pedido ficaria para sempre gravada, como um pequeno espetáculo de humilhação. Eu, com as malas que fiz com as roupas do dia a dia, Tyler mexendo distraidamente no celular, Lorraine, com aquela cara de quem tinha vencido uma aposta. Diane fez questão de não aparecer, provavelmente enganada pelos sorrisos que vinham com taças de champanhe da parte de Britney. A casa, que eu havia escolhido a cor das paredes, que eu organizei os vasos, foi transformada em palanque. E eu escrevia silenciosamente em meus cadernos. Interpretar a vítima, não perder a calma. Interpretar a vítima, sim, mas com um objetivo. Em público eu chorei. Chorei com a melhor dose de sinceridade e comedimento que pude administrar. Meus olhos eram sinceros, mas minha estratégia estava amarrada no fundo do meu estômago. Fiz pequenas concessões. Aceitei a mudança para o quarto de hóspedes temporariamente, deixei que ele tomasse a sala, que, ironicamente, ele sempre chamara de o cardápio de boas fotos quando tinha visitas para investidores. Deixei que a imagem de mim fosse fragilizada na visão social. Por quê? Porque a pressa dele era a nossa ferramenta. A confiança do Vincent estava enraizada na certeza de que eu não sabia o tamanho do que ele havia escondido. Se eu parecesse totalmente despedaçada, ele acreditaria que eu estava desamparada demais para agir. Enquanto isso, eu contava. Contava cada retirada, cada conta de cartão, cada e-mail que cheguei a imprimir e guardar. Enquanto ele gastava, eu contava. Enquanto ele ria alto em jantares e se gabava para os amigos sobre recomeçar, porque, claro, ele já havia contratado uma mente nova ao seu lado.
eu conversava com Nina sobre adendos e cláusulas de assunção de passivos. Havia termos que precisávamos que ficassem claros na mesa quando a hora chegasse. Se ele aceitasse certa redação, passaria a ter, legalmente, a obrigação de responder por dívidas que superavam os ativos que recebia. Era um nó que precisava de sua própria ignorância para ser fechado. E então veio a traição, que dói menos por ser romântica e mais por ser social. Diane, minha amiga, começou a frequentar a casa com sorrisos calculados e, para minha surpresa e dor, endossou a narrativa pública de que eu era a parte difícil do processo. Lorraine, que fingia a neutralidade, deixou escapar comentários em reuniões de condomínio que sugeriam que eu tinha sido ingrata. Britney, a namorada que se acomodou como uma mancha nova numa foto antiga, fazia questão de olhar as coisas com olhos que perguntavam: e agora? Era como ver o seu passado coberto por um verniz de novidade que você não queria. Tyler, coitado, achava que tudo era um jogo de adultos, até que uma noite, escondido no meu colo, ele perguntou: Mamãe, por que ele não quer mais a gente? Eu poderia ter dado a resposta mais romântica do mundo, a de que o amor às vezes acaba e blá blá blá. Em vez disso, deixei que a minha resposta fosse verdadeira e simples, porque os adultos às vezes confundem o que é importante. Mas eu estou aqui, e sempre vou cuidar de você. A voz dele tremia, e eu jurei, no silêncio que se seguiu, que protegeria o seu futuro mais do que protegeria qualquer orgulho ferido. O trabalho nos bastidores era meticuloso. Quando o juiz marcou as primeiras mediações, eu já tinha preparado uma performance. Andar com roupas que sugeriam fragilidade, chorar quando necessário, permitir que a corte de opiniões públicas me classificasse. Enquanto isso, Nina e eu seguíamos com a parte tática. A constituição do trust, a organização dos extratos e um plano de perguntas que, se feitas na hora certa, fariam com que as chamadas assinaturas apressadas aparecessem mais como pressa do que como reflexão. Houve noites em que eu não podia dormir e escrevia possibilidades. Havia também noites em que eu ria para mim mesma, porque lembrava como ele dizia que eu era dramática demais. Eu imaginava a ironia de explicar, após tudo, como foi que eu me tornei a protagonista de uma história que eu nunca quis protagonizar. E a melhor parte, ele que queria tudo, não sabia o que estava realmente levando. Os sinais e as pequenas coisas que eu colecionava me deram materiais de prova, mas o que nos fez avançar foi a paciência. Ninguém contra-argumenta tão bem quando está convencido de que tem a vantagem. E Vinícius tinha essa convicção. Ele acreditou que a fúria e a pressa seriam o motor de sua vitória. Eu deixei, porque a pressa em mãos erradas vira erro, em mãos certas vira armadilha. Em mais de um encontro com a Nina, desenhamos o cenário ideal. Mediar, fazer com que ele aceitasse a narrativa de ter tudo, e então, no contrato, um adendo, uma cláusula de assunção de passivos, apareceria. A linguagem jurídica era simples no efeito, perigosa no resultado. Quem aceitasse, assumiria oficialmente responsabilidades que, se não auditadas, poderiam transformar o ganho em ruína. Harold Whitfield, o advogado do Vincent, era do tipo experiente que sugere auditorias quando as bandeiras vermelhas aparecem, e nós sabíamos disso. Ele chegou a recomendar revisão completa em uma das cartas que vimos através de uma cópia que Nina obteve. Mas Vincent recusou. Recusou auditar. A arrogância dele foi, de certa forma, o presente que nos permitiu amarrar tudo. Por onde ande, carregava consigo a certeza de que estava levando um prêmio. Eu marquei em meu caderno a data em que ele disse: não precisa auditar, em uma reunião final, porque datas, no final das contas, fazem parte da prova. Nos meses que antecederam a audiência final, eu ensaiei mais do que falas, ensaiei olhares. Aprendi a chorar sem desesperar, a sorrir com os olhos secos, a segurar o que eu sabia, para não dar forma e cheiro aos meus planos. Havia noites de pura ansiedade, noctívagas, em que eu cheguei a folhear os papéis que Nina me passava como quem lê um romance policial e não quer que o final venha cedo demais. Havia também momentos de frieza absoluta, em que eu observava a vida no quintal e pensava: enquanto o mundo julga, eu protejo o essencial. Então veio o dia em que as pastas saíram do cofre.
As 3 pastas, preta, verde e azul, viajaram comigo até o escritório da Nina. Em um envelope lacrado estavam os papéis que formalizavam o trust irrevogável em favor do Tyler, o IRA, a documentação da herança e a cláusula que, uma vez assinada, tornaria aquilo inalcançável por disputa comum. Eu sabia que a palavra irrevogável soava dura, como uma sentença. Era dura mesmo, e foi escolhida exatamente por isso. Nina me olhou nos olhos antes de entrarmos no tribunal. Você vai se comportar como está combinado, disse ela. Eu assenti. Naquele instante não havia angústia, apenas uma clareza que aprendi a cultivar. Proteger seu filho não é um ato de rancor, é um ato de sobrevivência. Ela também me lembrou das falhas de linguagem. Não prometemos resultados. Havendo cláusulas, há efeitos legais. Mas nada é absoluto. Cada juiz tem sua interpretação. Eu ouvi, porque precisava estar preparada para qualquer eventualidade. As pessoas nos corredores do tribunal olhavam com a mistura de curiosidade que alimenta fofocas. Lorraine estacionou do outro lado do pátio, com um vestido que parecia iluminado por autoconfiança. Diane, com sua cara de "a vida segue", evitou meu olhar. Brittany apareceu com um sorriso condescendente. No banco, Tyler mexia o pé, impaciente. Eu segurei a mão dele por 1 minuto e senti o seu corpo inteiro relaxar. Era como se, naquele pequeno gesto, eu transferisse a responsabilidade do que vinha a seguir. Eu havia feito minha parte. Quando entrei na sala, aquela cena do início, do advogado sussurrando 5 palavras, passou pela minha cabeça como um eco. Naquele momento eu já sabia o poder que uma assinatura podia ter. Já sabia que palavras aparentemente inofensivas podiam ser a sentença de alguém. Mas havia algo ainda mais profundo. Eu sabia que não estávamos apenas disputando ativos, estávamos disputando a narrativa do que se deu. E às vezes quem vence a narrativa vence também a batalha econômica. Sentei-me. O ar da sala cheirava a papel recém-impresso e tinta. Havia um silêncio que era quase um personagem próprio. O tribunal tem esse truque. Transforma a rotina em monólogo. Vincent estava lá, com o terno que ele usava quando queria ser visto nas reuniões com investidores. Havia uma leve tensão nos ombros dele, algo que traía à medida do que eu havia descoberto por detrás da vaidade. Harold, o advogado dele, mexeu numa pilha de documentos. Nina pousou ao meu lado, como um anjo de aço. Eu respirei e pensei no Tyler. E foi aí que tudo ficou curioso de novo. O advogado dele se inclinou e sussurrou. Aquelas 5 palavras que eu já conhecia bem. Ele empalideceu. Mas não porque eu tinha contado tudo. Ele empalideceu porque, naquela simples leitura, ele entendia que o que ele buscava levar vinha com um preço que ele não havia calculado. Ele pensou ter a casa, os carros, o troféu da sociedade. Ele não sabia o que estava realmente levando. A audiência ainda não tinha terminado. Os papéis precisavam ser assinados. As vozes iam e vinham, e no meio daquele coro, eu senti o peso da espera tornar-se quase palpável. Senti também, estranha e doce, uma espécie de calma. Havia um plano. Havia meses de paciência. Havia um filho para proteger. Do lado de fora, as camadas sociais continuariam a comentar. Haveria quem condenasse e quem celebrasse. Mas naquele corredor, naquele instante, eu sabia o que se passava. Não era apenas sobre bens. Era sobre qual futuro sobreviveria à tempestade. E eu, por enquanto, tinha feito o que precisava. O relógio da sala marcava a hora. As portas se abriram. Eu levantei. Pousei a mão sobre a pasta verde, senti o vinco do papel sobre os dedos e dei mais um passo rumo ao que viria a seguir. Levantei-me com a pasta verde presa entre os dedos como uma lança. A sala inteira sentiu que algo ia acontecer. Aquele silêncio denso que antecede o golpe. Harold folheou os papéis do outro lado da mesa, como quem procura algo que confirme a sua confiança. Nina inclinou-se, fez um pequeno gesto com a cabeça. Eu assinei. Ele assinou. As canetas rangiam como se participassem de um coro. O que veio foi mais rápido do que previa, e ao mesmo tempo, devagar como uma maré que revela coisas na areia. O adendo estava lá,
numa linguagem de escritório que pareceria inofensiva para quem não sabia ler entre linhas. Assunção de passivos. 3 palavras técnicas que, traduzidas para o que importava, significavam: se você aceita estes bens, aceita também as obrigações que a eles estão atreladas. Alguém, numa sala qualquer, podia decidir que era apenas papel. Alguém podia não ouvir o sussurro do perigo. Vincent não ouviu. Quando a leitura do adendo começou, eu deixei que outros falassem. Harold tentou uma objeção técnica. Senhora juíza, há erros de redação, precisamos revisar. A juíza Patrícia franziu o senho, bateu o martelo com suavidade e pediu que lessem de novo. Foi preciso repetir. E quando aqueles parágrafos foram ditos em voz alta e clara, eu vi a expressão dele mudar. Primeiro um franzir, depois um nó na garganta, por fim um pálido esgar que denunciava alguém percebendo que a conta não fechava. Ele havia calculado vantagem, não havia calculado passivo. A juíza, com a sobriedade que a profissão exige, perguntou: "O senhor está renunciando à auditoria antes de assinar?" Harold insistiu: "Minha sugestão, meritíssima, é que se faça a auditoria. Há indícios." E Vincent, com o sorriso tenso de quem quer aparecer forte, respondeu: "Não é necessário." Nem sequer consultou seus próprios extratos naquele momento. Ele fez a escolha de quem quer vencer rápido, não de quem quer vencer certo. Quando ele assinou, a cláusula foi ativada. A assinatura não se parecia àquela de antes, do homem que assinava cheques despreocupados. Era a assinatura do que assume um peso. Eu ouvi o som de uma página sendo virada em mim, o momento em que a narrativa pública que ele desejava colidiria com a matemática fria dos números. A juíza, depois de analisar os termos e confirmar que tudo estava em conformidade formal, manteve o acordo. Permanecia na sala a sensação inequívoca de que um destino tinha sido selado. O que eu quero deixar claro, e repito isso para quem me ouve, é que nada daquilo foi forçado. Cada assinatura foi voluntária. A cláusula de assunção de passivos existia e foi aceita. Harold, que conhecia o jogo, sinalizou o que sabia que poderia ocorrer. Nina e eu sabíamos que, sem auditoria, a ignorância dele seria fatal. E a ignorância dele foi lisa como uma armadilha. Saímos do tribunal com a leveza reservada dos que cumpriram um dever. Tyler ficou perto de mim, ainda meio atônito, mas havia um brilho novo nos olhos dele, não apenas por ver a mãe vencer, mas por sentir que algo estava seguro. No carro, ele bateu a mão na minha perna como quem diz obrigado com um gesto infantil. Eu me deixei relaxar por um instante e, sem perceber, sorri de um jeito diferente. Era um sorriso que não tirava ninguém de cena, apenas devolvia o seu lugar a quem tinha direito. As repercussões foram rápidas e algumas chegaram com uma fúria quase cinematográfica. Primeiro, a empresa do Vincent recebeu notificações de credores que alegavam não ter sido pagos. Linha de crédito congelada. Fornecedores pediram garantias que já não existiam. Clientes que antes vinham com contratos longos começaram a repensar. Em poucas semanas, a liquidez da empresa tornou-se um problema real. A imprensa, sempre pronta a anotar as rupturas alheias, fez as perguntas certas e algumas erradas. Palavras como crise e default apareceram em manchetes curtas. Britney deixou mensagens, muitas, que de início foram de calma, depois de cobrança, por fim de silêncio. O que antes havia sido uma presença altiva nas fotos, agora era ausência. Ela mudou-se para uma cidade diferente. Decisões de mudar a conta da assinatura do clube, das joias, de todo o ritual público. Diane, a quem um dia eu chamei de amiga, passou a evitar as mesmas ruas que eu pisava. Em encontros sociais, o nome dela soava raro. Lorraine, por sua vez, foi obrigada a responder a perguntas que antes se atenuavam com comentários cínicos. Ah, mas a vida é assim. Agora, não havia como fazer piada quando o nome da família estava associado à insolvência de uma marca. Vincent levou no fim o que quis levar fisicamente. Era cruel admitir em voz alta que ele teve o que pediu: a casa, os carros, a sensação de continuar pertencendo a um posto social. O que ele não soube foi o preço. As dívidas que vinham ocultas, valores que, declaradas de forma fragmentada, não permitiam julgamento imediato, se mostraram em sua totalidade quando credores exigiram prestação de contas. Quanto exatamente? A soma das obrigações, em termos precisos, era indefinido para o público geral naquele momento, porque parte dos débitos estava em contratos privados e alguns em instrumentos complexos que demandavam auditoria detalhada. O que se tornou incontestável, no entanto, foi o déficit,
Os passivos ultrapassaram e, por larga margem, os ativos recebidos. Era uma equação que, quando resolvida, deixava um saldo negativo. Havia hipotecas sobre propriedades que eu julgava simples, contas de cartão que se transformaram em cobranças massivas e linhas de crédito pessoais convertidas em garantia de negócios. Havia investimentos em cripto com parcelas não declaradas que evaporaram para exchanges e contas em nomes que o papel não vinculava à família imediatamente. Em resumo, aquilo que eu havia contado em pequenas folhas e cópias se transformou numa avalanche de notificações, e Vincent teve de responder pelo que havia aceitado. A bancarrota do seu negócio deixou pistas que levaram credores a pedir a execução de garantias. Não vou em momento algum fingir que houve alegria gratuita. Destruir a imagem de alguém, mesmo quando essa imagem carregava desonestidade, tem um peso moral. Eu senti isso. Vi Tyler acordar às vezes assustado por sonhos que misturavam voz de adulto e notícias de última hora. A nossa vida pública virou assunto. Mas o que veio com mais força foi o alívio prático. O trust revogável que protegíamos desde meses antes estava intacto. O valor que eu tinha conseguido blindar, o IRA de aproximadamente $520 mil, permaneceu inviolável, reservado para o futuro do Tyler como destinado no instrumento legal. Esse número brilhava como uma fortaleza. Não era muito, nem era menos do que a segurança necessária para recomeçar numa base digna. O trust disposto em favor do Tyler não funcionava como um cofre misterioso que ninguém abria. Ele tinha regras, provisões e condições. Havia limites sobre quando e como os fundos poderiam ser usados: educação, saúde, moradia assistida inicialmente, porque o objetivo era proteger, não facilitar gastos. Em termos simples, coloquei aquilo fora do alcance de discussões corriqueiras de propriedade. Era, para dizer de forma leiga, um escudo que continuaria a existir se outras partes tentassem acessar recursos do menino. E isso, para mim, foi o que valeu mais do que toda a prova reunida. Vincent enfrentou, juridicamente, consequências que foram da ordem civil e empresarial. Suas finanças foram investigadas por instituições de crédito, alguns contratos foram cancelados, fornecedores correram para garantir seus recebíveis. Houveram negociações para evitar um pedido formal de falência imediato, algumas moratórias tentadas, e, inevitavelmente, a notícia das dificuldades começou a circular nos círculos onde ele sempre foi reconhecido. O que me deixou satisfeita não foi ver alguém cair. A queda por si só dá pouco conforto. Foi ter certeza de que o futuro prático do meu filho estava protegido. E isso, em boa medida, foi o que moveu cada papel que eu marquei, cada pasta que eu organizei, cada noite sem dormir. A vida após o acordo não foi um conto de triunfo imediato. Houve dias de segunda mão, em que o apartamento parecia menor, as bolsas pareciam outras, e eu aprendera a fazer escolhas que outrora delegava a uma estrutura familiar. Fiz uma lista das prioridades: Tyler, estabilidade do lar, minha reconstrução profissional. Inscrevi-me num curso de design de interiores, algo que sempre me entusiasmou, mas que ficou em segundo plano por 15 anos. O primeiro mês de aulas foi uma mistura de ansiedade e libertação. Eu arrumei minha mesa com cadernos novos e lápis. Pintei uma parede de sálvia, a mesma cor que um dia pintei para agradar as mentes de investimento. Agora então meu, porque a sálvia havia sido algo que me dava paz. A casa parecia responder. As sombras mudavam, as janelas pareciam mais largas. O pequeno capital que recebi de uma soma acordada para que eu saísse sem litígio prolongado foi modesto, um valor que eu aceitei porque o que vinha protegido era mais importante do que o que vinha livre. Usei uma parte para formar-me, curso e materiais, e outra parte para despesas emergenciais. Contratei minha primeira cliente ainda antes de terminar o curso, uma família que queria transformar uma sala antiga em algo mais luminoso para as crianças. Lembro do primeiro contrato como se fosse um batismo. Foi um projeto modesto, mas eu pus alma em cada detalhe. Compramos uma prateleira que eu mesma instalei. Pintei paredes com mão trêmula. Quando o serviço terminou, a dona da casa me abraçou com olhos marejados. "Você trouxe luz aqui", ela disse. E naquele abraço eu senti que reconstruir não era apenas recuperar bens, era reconquistar o direito de pertencer ao meu próprio trabalho. Tyler, ele passou por muitas fases. Houve um período em que ele se fechou, regrediu um pouco, quis que eu estivesse disponível 24 horas. Eu permiti isso. Organizei minhas manhãs para levá-lo à escola, escrevi bilhetes,
respondi às possíveis mensagens de pai com neutralidade. Aos poucos fomos encontrando uma rota nova de diálogo. Tivemos conversas difíceis, sobre dinheiro, sobre escolhas e, sobretudo, sobre lealdade. Ele me contou, numa noite, um detalhe estranho, que na escola alguns colegas olhavam com surpresa quando ele dizia: "Minha mãe reformou uma sala", como se isso fosse algo surpreendente. Ri e expliquei que não há nada de extraordinário em aprender a fazer algo que amamos. E o abraço que ele me deu naquela noite foi um pacto tácito para um futuro menos precário. As relações familiares mudaram de um modo que não era imediatamente recuperável. Diane e eu deixamos de nos falar. Eu não rancorizei, apenas os diálogos não voltaram. Lorraine, em certo ponto, deixou um bilhete seco, palavras de desculpas com tom medido. Eu respondi a ele, com educação, porque sentimentos feridos podem se transformar em algo pior quando alimentados por retaliação. Havia limites para a reconciliação, e eu os respeitava. Britney virou memória em fotos que eles apagaram discretamente do feed. A cidade, que é um espaço onde reputações se reciclam, começava a colocar cada peça no seu lugar. Eu procurei não acompanhar a dança pública, preferi focar no que era meu, o trabalho e o Tyler. O processo de reconstrução também trouxe lições práticas. A paciência usada como arma se mostrou para mim uma forma de ética, uma disciplina que separa a ação impulsiva da ação pensada. Não celebrei a ruína alheia, porque isso teria me drenado. Em vez disso, deixei que a justiça dos números e dos papéis fizesse o seu trabalho. Psicologicamente, escolhi perdoar a mim mesma pelos erros de confiança do passado e não perdoar o que pusesse em risco o futuro do meu filho. Essa diferença foi talvez o ponto mais delicado do processo. Houve também momentos curiosos de ironia social. Um jantar em que uma antiga conhecida perguntou, com aquele olhar que mistura pena e curiosidade: "Você se arrepende?" Eu respondi com a verdade mais simples que encontrei: "Não do que fiz para proteger o Tyler." Ela desviou o olhar. O mundo não precisa entender todas as nuances de um ato. Basta que a consequência seja justa para que ela se acomode. E justiça, para mim, não foi vingança, foi proteção. Com o tempo, a minha pequena empresa de design começou a ganhar corpo. Fiz um site simples, fotos, conversei com clientes, fiz trabalhos menores que aos poucos foram entrando em portfólios. Recebi convites para palestras curtas sobre como transformar espaços com baixo orçamento. Aceitei o convite que me permitisse dividir conhecimento sem transformar a minha história num manual de instruções legal. Há uma diferença entre contar e ensinar a repetir. Meu testemunho virou ponte para outras mulheres que me escreviam dizendo: "Você me inspirou." E isso, mais do que qualquer cifra, me devolveu sentido. Em alguns fins de semana, Tyler e eu íamos ao parque e eu mostrava a ele recortes de design. Ele comentava sobre formas, cores, combinava palavras. Ríamos juntos. Em noites de domingo, eu costumava folhear as 3 pastas, preta, verde e azul, como quem revisita um mapa antigo. Às vezes eu encaixava os papéis em ordem, só para ver que tudo aquilo tinha servido a um propósito. Havia uma sensação de fechamento que não era festa, era paz. Eu permiti que a ideia de recomeço fosse um fio contínuo, não um estalo de câmera. Voltando ao tribunal, porque essa cena precisa ser cravada, a juíza Patrícia tomou nota de que tudo fora feito conforme a lei. Ela não sorriu. Sua função não é bela nem vil, apenas técnica. Mas no despacho houve uma observação que me marcou. Os contratos demonstram clareza documental. A renúncia à auditoria foi voluntária. Essa frase parecia seca, mas eu a li como um certificado do que a estratégia havia obtido, formalidade e consequência. Não houve quebra de ética, houve consequência de escolhas. E isso, para o público que gosta de histórias de justiça, é o ponto nevrálgico. Nem sempre vence o que tem razão moral, muitas vezes vence quem tem a documentação. Algumas pessoas me perguntam se eu me senti vazia ao ver que o homem que quebrou nossa família também quebrou sua própria vida. A resposta é complexa. Senti pena, sim. Pena de alguém que se perdeu em escolhas que levaram à desintegração. Não senti regozijo. O que senti foi uma curiosa tranquilidade por ter tomado decisões que garantiram o amanhã de uma criança. Pude olhar para o futuro sem medo de que uma assinatura descuidada rasgasse o que resta de nossa dignidade.
Nos meses que sucederam, comparecia a reuniões escolares como qualquer mãe, com a diferença de não ter mais a lista de direitos de outra vida. Recebi elogios pelo novo projeto de um quarto que transformei para uma família com orçamento limitado. Alguns dos meus primeiros clientes vieram por indicação de pessoas que viram a transformação. Meu trabalho passou a refletir não apenas estética, mas prática, como tornar um lar habitável e significativo sem gastos exorbitantes. Essa foi a lição que custou tanto tempo aceitar. O valor do trabalho que você faz para sustentar a sua vida é também o que te reconstrói. Uma tarde, Tyler perguntou se poderíamos pintar um mural na nossa sala. Combinei com ele as cores. Escolhemos um tom de sálvia renovado, menos tímido, mais quente. Foi um projeto em que as mãos dele participaram, as minhas ficaram manchadas de tinta e entre risadas fizemos uma pequena celebração. Nossa casa, ele disse, como se a palavra pudesse recuperar séculos de pertencimento. Eu respondi que sim, que aquela casa, agora, era nossa de uma outra maneira. No plano prático, o Trust continuou a ser o elemento central de segurança. Nina alertou para manutenções necessárias, relatórios anuais, administradores confiáveis, transparência em uso. Tudo isso foi tratado com cuidado. Não revidei com artimanhas, apenas guardei aquilo que era essencial para o futuro de uma criança. Em conversas com amigos e com outras mulheres que me procuraram, deixei claro, não estou dizendo que isso funciona para todo mundo. Estou contando como funcionou comigo. Essa ressalva é importante. Processos legais são específicos. Cada caso é um universo. Mas naquele universo houve resultado. O que mudou para Vincent foi tanto material quanto de percepção. Ele descobriu o que significa ter o que se quer e não ter o que é fundamental. Muitos de seus apoiadores sociais se afastaram. Alguns parceiros comerciais exigiram garantias que ele não pôde dar. No fim, houve uma lição amarga: o custo da pressa. Para nós, a lição foi diferente. A paciência preparou o terreno para seguir. E eu aprendi, sobretudo, que poder não é sinônimo de violência. Poder pode ser uma mesa arrumada com documentos que representam um futuro para uma criança. Pode ser um curso que você paga para si mesma com o objetivo de reconstruir seus dias. Pode ser um abraço que restaura a confiança. A minha satisfação veio mais do cuidado que eu pude dar do que da sensação de vitória. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas o tribunal, as pastas ou as assinaturas. Vejo um caminho feito de detalhes, os bilhetes que escrevi para Tyler na geladeira, a primeira prateleira instalada, o primeiro cliente que sorriu de alívio ao ver o sofá antigo ganhar nova vida. Vejo também rostos que se moveram para longe, e isso faz parte. A vida não é um palco onde todos os personagens permanecem até o final. Algumas portas se fecham, outras se abrem. E para quem acompanha essa história e me pergunta, com aquela ponta de curiosidade que mistura julgamento e empatia, se eu sou feliz, respondo com a verdade prática. Eu estou inteira. O resto é um trabalho contínuo. Reconstruir pede tempo, coragem e, vezes, decisão estratégica. Não que eu queira ser modelo de ninguém. Quero apenas partilhar que é possível sair do ponto de abandono e devolver ao seu filho a tranquilidade que ele merece. Se você chegou até aqui e essa história mexeu com alguma coisa em você, seja a dúvida, a raiva ou a esperança, saiba que não está só. Eu compartilho a minha experiência não como manual, mas como testemunho de que a prioridade pode se transformar em proteção. Se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal e acompanhe a playlist. Há outras vozes que passaram por rupturas e reconstruções, e talvez alguma delas falhe ao seu dia. Tyler, por fim, escolheu um projeto escolar para fazer, desenhar sua casa ideal. Ele me mostrou o desenho com orgulho. No canto, uma parede pintada de sálvia. No centro, uma janela aberta. E embaixo, 2 figuras de mãos dadas. Peguei o desenho, coloquei-o na geladeira com um ímã. A vida continuou, com menos segurança ilusória e mais autonomia real. E isso, no fim das contas, foi o que ele perdeu. Ou, se preferir esta leitura, o que ele não soube apreciar. Não foram as coisas que ele levou. Foi a certeza de que, ao levar, também assinou sua própria dívida. Ele teve tudo o que pediu. Ele não sabia, no começo, o que estava realmente levando.